Bom dia! Vamos meditar na palavra de Deus, como eu falei, nós vamos começar a meditar na palavra, orar. Não é todo dia que eu vou gravar vídeo não, viu, gente? Mas eu acho que o áudio é bem melhor, porque eu posso fazer um áudio gigante, porque eu gosto de ensinar a Bíblia e demora. Esse negócio de gravar trem em 20 minutos, em 10 minutos, pra mim não dá. As meditações da palavra aqui são profundas, é 1 hora de mensagem. Então, se você gosta só de coisa rasa, não é comigo, não. Eu gosto de ir até o mais profundo. E às vezes as mensagens mais fortes que Deus me dá estão no final da mensagem. Então, se você quiser aprender a palavra de Deus comigo, tenha paciência para ouvir até o fim. Porque às vezes a mensagem que Deus quer falar com você vai estar lá no finalzinho. Às vezes é 1 hora. Tem áudio meu, assim, aqui de mais de 1 hora, de 2 horas de mensagem. Que eu deixo Deus me usar. No meu celular tinha mais de 400 áudios de mensagem que Deus me deu. E assim, 2 horas. Então, se você gosta de ouvir a palavra de Deus, fica até o fim. Hebreus 5, vamos ler aqui. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então, o sumo sacerdote era uma pessoa escolhida, ele devia ser da tribo de Levi e da família de descendentes de Arão. Então, ele era escolhido para ser, como se diz, o maior sacerdote, aquele único homem que representava os homens diante de Deus e representava Deus diante dos homens. Então, ele entrava no Santo dos Santos 1 vez por ano para oferecer os sacrifícios pela remissão do pecado do povo. Primeiro ele oferecia por si mesmo, depois ele oferecia pelo povo. E esse sumo sacerdote, ele não podia ter pecado para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que ser purificado, porque se ele entrasse lá com pecado, ele morreria. Então, esse sumo sacerdote, está dito aqui, ele é capaz de compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então, ele tinha que oferecer sacrifício por si e pelos outros, porque ele era fraco. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Então, o chamado para sacerdócio vem de Deus, não vem da vontade humana. Não era qualquer um que poderia ser sacerdote. Arão foi escolhido e só a descendência dele que poderia ser. Então, uma pessoa de outra tribo não poderia ser nem sacerdote, nem sumo sacerdote. Então, não dependia da vontade humana. Assim como o chamado de Deus hoje, ele não depende da gente, ele depende de Deus, né? É Deus que efetua em nós o querer e o realizar. Então, não basta você querer, você tem que ser chamado. E o que é ser chamado por Deus, gente? Como que você sabe que você tem um chamado? O chamado é um desejo muito forte, é um desejo ardente dentro do seu coração, uma coisa muito forte, que não é só um desejo. Você começa a ter habilidades. Deus te dá o chamado e te dá os dons. Existem os dons ministeriais, que são 5 dons ministeriais, que são de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São os dons ministeriais. Você pode ter um desses aí. Você pode ter um chamado para ser apóstolo. Apóstolo é missionário. É aquela pessoa que abre igrejas, que desbravador da igreja, aquele que começa um trabalho missionário. Ele é um apóstolo. O apóstolo, você pode ter mais de um dom também. Às vezes o apóstolo, normalmente, ele também é pastor. Temos o profeta. O profeta é aquela pessoa que tem o dom
de profeta para trazer mensagens especiais para a igreja, de edificação, de consolo, de repreensão de Deus. É ele que desperta a igreja para o arrependimento, para o avivamento, para a mudança. Nós temos os evangelistas, que são pessoas que têm o dom de evangelismo, pessoas que têm aquela habilidade, aquela fome e aquela habilidade de falar com não crentes. E o pastor é aquela pessoa que ama pessoas, que gosta de cuidar de gente, que gosta de ouvir pessoas, que gosta de acompanhar pessoas, que gosta de ensinar, que gosta de cuidar. E temos o mestre. O mestre é aquela pessoa que tem desejo de ensinar. Não só ensinar, mas de aprender. O primeiro sinal de que você tem um dom de ensino é o desejo de aprender, ardente. Você tem uma fome pela palavra e você se dedica muito ao estudo e você gosta de ir nos pormenores da Bíblia. Não é aquela pessoa que é superficial. Ela não gosta de coisa superficial, ela gosta de ir profundo no ensinamento bíblico para ensinar. Então, se você tem desejo de servir, mas você percebe que você também tem habilidade para uma dessas coisas, você tem um chamado. Mas existem outros chamados, por exemplo, de misericórdia, de contribuir com a obra de Deus. Tem outras coisas, mas esses são os dons ministeriais mais importantes. Então, você tem que ter um chamado. A Bíblia diz que o chamado de Deus e os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Por isso que às vezes a gente vê uma pessoa que às vezes até caiu, até se desviou, mas ela continua falando de Deus com uma forma assim extraordinária. Tem uma mulher aí que ela se desviou, ela era uma grande pregadora do evangelho e ela se desviou. Ela até montou uma igreja, como que chama a igreja? Igreja que recebe todo mundo, que homoafetiva. Você deve conhecer. Se você entrar lá no canal dela, se você for pesquisar ela pregando, ela continua tendo o dom. Ela tem o dom de pregar. Ela tem toda a habilidade de pregação. Ela tem toda a habilidade, porque Deus não tira. O dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Só que não, o fato de você ter um dom e ter um chamado, isso não garante salvação. Você pode ser um excelente pregador, um excelente mestre, um conhecedor das escrituras, você pode fazer milagres. Isso não garante que você é salvo. Então não se iluda com pessoas, grandes pregadores, eloquentes e que têm todo o conhecimento. Isso não garante que aquela pessoa é de Deus. Ela tem um dom e tem um chamado, mas os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, ele não tira. Então a pessoa pode estar caída, que ela pode continuar pregando e fazendo milagres e fazendo coisas em nome de Jesus, mesmo sem a salvação. Vamos continuar lendo aqui. Cristo, né? Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi o Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus é que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E diz noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que é isso? O sacerdote tinha que ser da ordem de Arão, tinha que ser descendente de Arão. Levita, da tribo de Levi, descendente de Arão. Só que Jesus não. Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Ele não podia ser sacerdote. Então, como ele não podia ser sacerdote, como assim ele é o nosso sumo sacerdote? Ele não podia. Naturalmente, ele não podia. Porque ele não era daquela linhagem, ele não era da descendência de Arão. Mas Deus estabeleceu uma nova aliança, um novo sacerdócio. Como nós temos uma nova aliança, nós temos um novo sacerdócio, uma nova lei, uma mudança de sacerdote.
Hoje o sacerdote, ele não é levítico. O sacerdócio que rege, que trabalha, é o sacerdócio de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é uma pessoa totalmente desconhecida, é um homem que apareceu na Bíblia sem genealogia. A gente não sabe de onde ele veio, de que família ele era, como ele surgiu. Ele foi o primeiro sacerdote da Bíblia. Abraão, Deus se revelou a Abraão, e quando Abraão saiu para a terra, saiu da sua família, da terra, e foi atrás da terra que Deus embolou tudo. Foi em direção à terra que Deus tinha prometido, foi no Egito e tal, e ele venceu uma guerra lá, e então ele encontrou-se com Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, e ofereceu a ele os dízimos, e foi abençoado por Melquisedeque. Esse Melquisedeque ninguém sabe quem é. Existe um livro que chama Fator Melquisedeque, eu te oriento a ler, muito legal, muito interessante, muito bom. É um livro pequenininho, pode comprar, que ele é muito legal. Esse Melquisedeque, Deus fala que ele é da linhagem de Melquisedeque. Vamos continuar lendo aqui. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Depois nós vamos falar mais sobre Melquisedeque no capítulo 7, mas aqui está dizendo que Jesus ofereceu súplicas em alta voz àquele que podia salvar da morte. Jesus, enquanto estava lá no Getsemane, ele estava ali para oferecer a sua vida na morte, mas ele, num corpo humano, ele sentiu fraqueza, ele sentiu tristeza, ele quis desanimar, ele quis não fazer aquilo. A sua natureza humana gritou ali para não fazer, para não ir para a cruz, Ele falou: se possível for, Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Mas ele aprendeu a obedecer por meio das coisas que ele sofreu. É forte isso, né? E ele, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna. Então, nós somos aperfeiçoados, gente, muitas vezes no sofrimento. O sofrimento que a obediência traz. Gente, a obediência, a gente fala assim de obediência de uma forma tão fácil, mas a obediência é muito difícil. É muito difícil você obedecer em alguns momentos da sua vida. Aquilo ali pode ser um sofrimento muito profundo. Jesus chorava e se desesperava e saía até suor dele, saía como sangue. Aquela força, aquela luta entre o querer dele e o querer de Deus trouxe uma angústia tão profunda para Jesus que ele suava gotas de sangue. Então a gente não pode desmerecer o sofrimento das pessoas para obedecer a Deus. Quantas lágrimas e quanto suor de sangue as pessoas têm derramado para obedecer a Deus. Porque não é fácil você negar a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Mesmo a gente sabendo que a vontade de Deus é a melhor para nós, essa luta interna é muito, muito intensa, muito dolorida, muito sofrida às vezes. Então, sabe que Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele mesmo passou por isso. Ele entende o que você tá vivendo, o que você às vezes está sofrendo para ter que obedecer a Deus, o que você está abrindo mão de coisas que você ama, que você quer para fazer a vontade de Deus. Ele sabe o que é padecer. Então, ele entende o que você está vivendo. Se você está sofrendo para obedecer a Deus, se você está derramando suor e sangue
você está vivendo o que Jesus viveu. E ele disse que aquele que sofre com Cristo, com ele também será glorificado. Só quem está passando por isso é que sabe a dor da obediência, gente. É claro que nem sempre vai doer, mas muitas vezes vai. E vai doer muito, muito mesmo. Então, a nossa oração na hora da obediência, do sofrimento da obediência, porque tem horas que a obediência vai ser tão difícil, tem que ser a mesma. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu posso achar que eu sei, mas o Senhor é quem sabe o que é melhor para nós, né? Então, se você tá chorando, se você tá gemendo para obedecer a Deus, se tá sendo muito difícil para você, pode ter certeza, você tá sentindo o mesmo sofrimento que Jesus sofreu. Mas ele foi aperfeiçoado, tá dizendo aqui, que ele aprendeu a obedecer pelo aquilo que ele sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna. Você e eu estamos sendo aperfeiçoados pelas coisas que nós estamos sofrendo. E uma vez aperfeiçoados, Deus vai fazer de nós... Desculpa que eu me emociono com a palavra de Deus. Deus vai fazer de nós uma fonte de salvação eterna para os outros. Então, é isso que Deus quer fazer com a gente através das nossas obediências, da nossa dor. É fazer com que a gente se torne parecido com Jesus. E através das nossas experiências, nós nos tornemos uma fonte para ajudar aquelas pessoas que Ele colocar no nosso caminho. Ele tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, gente, a salvação é claro que é para quem crê, mas nós temos que crer e obedecer. A obediência, ela é a manifestação da fé. Sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não vai dar tempo de eu orar. Vamos parar por aqui, então. Vamos fazer uma oração para Deus nos dar forças. Para Deus nos fortalecer, nos ajudar nas nossas fraquezas. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Que o Senhor, que se compadece das nossas fraquezas, das nossas dores, porque o Senhor sofreu o que nós sofremos, até muito mais do que nós sofremos. Que o Senhor tenha misericórdia, nos dê forças para resistir às tentações, para vencer a nós mesmos, nos dê forças para superar todas as dificuldades. Meu Pai, se for possível, passa de nós este cálice, mas que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Que o Senhor nos aperfeiçoe para que sejamos fonte de salvação para outras pessoas. Eu te peço que o Senhor nos abençoe nesse dia, nos dê sabedoria, nos guarde a nossa casa, a nossa vida e nos dê um dia muito abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe todas essas pessoas que estão orando comigo, que o Senhor dê elas
a paz. Deus te abençoe, viu? Beijinho, tchau.